Boa noite, tudo bem? Estamos aí, né? Mais um dia, mais uma noite, mais um milagre, mais um caminho escrito, né? E mais muitas coisas que vêm pela frente, sem dúvida. Deus tem grandes coisas, né, para nós e como já diz na palavra, né? Por isso estamos alegres, porque Ele tem muitas coisas para nós, né? Sejam muito bem-vindos vocês que entraram aí. Com certeza alguma coisa tem de especial aqui para você. Se você não sabe, nós estamos aqui no mês de junho com um propósito, 30 dias de milagres. São 30 dias nesse mês e nós estamos aqui com um propósito de 30 dias de milagres, de viver, né, 30 dias de milagres. E para isso nós criamos um sistema, né, onde nós temos aqui o nosso potinho dos milagres, né? Que potinho é esse, Betânia? Esse potinho é um potinho qualquer que você tem aí na sua casa. Seja uma caixinha, uma bomboniere, uma necessaire, como eu fiz a opção. Por quê? Porque onde eu vou, essa necessaire vai comigo e tudo que eu preciso, eu lembro ali naquela hora e já vem mais um bilhetinho para o potinho dos milagres, né? E eu estou muito feliz, porque realmente são muitas mensagens que eu tenho recebido de pessoas que estão aqui conosco, algumas desde o primeiro dia, outras do segundo, terceiro, quarto para frente, né? Hoje nós já estamos no nosso 7º dia de milagre, né? E se você não viu nada acontecer ainda, eu quero te dizer que é só o começo, tá? E tudo tem um tempo certo, né? E tudo acontece na hora certa. Mas tem muitas pessoas me mandando mensagens que já estão vivendo milagres, dias de milagres. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que colocou, né, lá no potinho dela uma cura para uma pessoa dela lá querida, e ela hoje ontem, né, teve a alegria de saber que já recebeu essa cura, né? E isso nos alegra. Por quê? Porque a gente quer ver para crer? Não, porque a gente sabe que Ele faz. E todas as vezes que a gente testifica, né, que a gente tem a certeza de que está acontecendo alguma coisa na vida de alguém, estimula mais ainda o nosso coração a buscar. A gente faz uma live todos os dias, muito rápida, algo bem rapidinho para não tomar o seu tempo, né, que eu sei que ele é precioso, mas para te estimular a realmente caminhar conosco e não desanimar. Como eu disse, hoje é o 7º dia, né, que nós estamos juntos aqui. E eu quero te dizer, ainda nesse mês, nós ainda vamos viver mais 23 dias, né? E ainda tem muito para acontecer. E não é porque não acontece, às vezes, no primeiro, segundo dia, algumas coisas que você espera, que essas coisas não vão acontecer. Como eu disse, elas vão acontecer na hora certa. Hoje eu quero deixar com você aqui um texto que eu amo demais na palavra de Deus, né? E é um texto que sempre fala muito comigo, que está lá em 2 Reis, o capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, paga suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, eu amo esse texto, por quê? Porque ele nos ensina várias coisas. A primeira delas
eu vejo quando essa mulher chega ali, né? Primeiro, ela não parou de correr para o lugar certo. Ela perdeu o esposo, ela ficou viúva e estava vivendo um caos na vida dela, né? Um caos real. Só que ela poderia ter feito mil coisas, ela poderia ter reclamado, ela poderia ter murmurado, ela poderia ter feito de vítima, porque ela, afinal de contas, estava viúva e era uma situação muito difícil ali para ela. E ela não fez nada disso. E ela não correu atrás de outras ajudas. Ela correu atrás do lugar onde o marido dela tinha ensinado ela a correr, que era perto do profeta. Ele era um homem de Deus, ele servia a Deus. E ela correu lá. E ela chegou lá e falou para ele, falou assim, olha, eu vim aqui pedir um socorro, porque você sabe, meu marido morreu e eu tô viúva e os meus filhos estão lá. E além de tudo agora, um credor quer levar meus filhos como escravos. Aqui tá a segunda coisa. Sempre que mexe com os nossos filhos, a gente fica muito abalado. E isso é uma realidade normal. Com certeza essa mulher, às vezes, estava com muitas forças até para lutar pela questão financeira, a questão dela que ela estava vivendo. Mas quando ela viu que tinha um credor que queria vir ali e levar os filhos dela presos, eu tenho certeza que ela já deve ter, naquela época, ela já deve ter chegado no credor e falado, não faz isso, me leva, mas não leva os meus filhos. Né? Com certeza, ela como mãe, ela quis defender aquilo ali. Mas não tinha jeito, era eles, ela não serviria, seriam eles mesmo. Então o nível do desespero dela chegou a tal ponto, por quê? Porque mexeu no que era mais precioso dela, né? O que tinha sobrado ali para ela, do que ela amava tanto, que eram os filhos, né? Então ela chega e coloca isso para o profeta e o profeta faz uma pergunta muito simples para ela. Ele pergunta para ela, como que eu posso ajudar? É a primeira pergunta que ele faz. E o que eu quero te falar? É que todos os dias tem alguém te perguntando, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Só que muitas vezes a gente não corre para o lugar certo. A gente não fala com a pessoa certa. A gente fala com todo mundo, menos com a pessoa certa, né? E a pessoa certa, ele tá ali todos os dias, te perguntando, como que eu posso te ajudar? E a segunda pergunta que ele faz para ela é o quê? O que você tem em casa? Agora ficou complicada a situação, né? Porque ela já tinha falado para ele que o negócio estava feio, que não tinha nada, e ele faz essa pergunta para ela, o que você tem em casa? Dá vontade de pegar esse cara e dar uma surra nele, né? Você não tá escutando eu falar que minha situação tá assim, assim, assim? Como que você vem me perguntar o que eu tenho em casa? Se eu tivesse alguma coisa em casa, eu já tinha resolvido. Quantas de nós abriríamos a boca ali e esbravejaríamos ali naquela situação, né? E ela responde para ele, ela fala assim, olha, tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. E o que eu quero te falar aqui nessa noite? É que às vezes você não tem nada na sua casa. Você não tem mais para onde correr. Tem situações que a gente chega num ponto que a gente não tem mais onde pedir, onde correr. E aí Deus está te perguntando, o que você tem em casa? Sabe o que eu tenho em casa? Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é minha vasilha de azeite. Eu tenho essa vasilha de azeite. Imagina ele te perguntar, o que você tem? E você fala, não, eu não tenho nada. Mas nada? Não, nada. A gente pode estar com pouco ou com negativo em alguns lugares, mas precisa existir uma vasilha de azeite. Isso aqui é a minha vasilha de azeite. Se ele me perguntasse hoje, Betânia, o que você tem em casa? Eu falo, olha, tá difícil falar o que eu tenho aqui, mas eu te falo uma coisa, eu tenho uma vasilha de azeite. E ele fala para ela uma coisa super simples, então tá bom, você vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E aqui tem mais um código. Quantas vezes essa mulher pode pensar assim, esse cara quer me ridicularizar, porque eu vou sair daqui, vou sair na minha vizinhança, eles já sabem muito bem que meu marido morreu, eles já sabem que vizinho às vezes gosta de uma fofoca que eu nunca vi, né? Sabe, todo mundo que entra e sai da casa dos outros, ainda mais se a cidade fosse pequena. Eles já vão saber que tem um credor atrás de mim, eles já sabem que ele quer levar meus filhos, eles já sabem que a minha situação tá terrível, que eu não tenho mais o que fazer, eles já sabem que eu não tô tendo nada dentro da minha casa.
E aí eu vou bater de porta em porta, vou pedir vasilha para eles emprestadas. Eu vou expor para eles mais um pouco da minha vida, da minha dor, da minha situação. E ele faz, esta é a primeira coisa que ele fala para ela fazer. E pedir vasilha emprestada. Com certeza, vários vizinhos devem ter pensado, essa mulher é louca. Realmente essa situação dela subiu para a cabeça, ela ficou louca de vez. Porque agora, além de tudo, ainda está vindo pedir vasilha emprestada. Porque vai acontecer alguma coisa na casa dela. Então, quando eu tenho a coragem de chegar aqui para vocês e falar que isso aqui é minha vasilha de azeite, não interessa o vizinho que vai ficar sabendo que eu estou vivendo 30 dias de milagre. E pelo contrário, eles precisam saber. Essa minha amiga que comentou, que conseguiu, recebeu, né, essa cura aí, não foi para ela. Foi para alguém que ela colocou ali. Foi para um dos vizinhos dela que caíram ali naquele potinho do milagre dela. Então, por que a gente guarda pra gente, com tantas 7 chaves, aquilo que é tão precioso? Quantos amigos seus você teve coragem de chamar? Vamos comigo fazer 30 dias de milagres? Se fosse para qualquer outra coisa, você tinha chamado. Mas chamar para fazer 30 dias de milagres? E depois, se passar os 30 dias e nada acontecer? E depois, se os meus vizinhos vierem saber que eu estou fazendo 30 dias de milagre, que eu estou precisando de alguma coisa? Gente, se deixar para minha conta, eu vou fazer 365 dias de milagre, não vai ser 30 dias. E eu não tenho medo de falar. Eu falo muito. A Márcia chamou mesmo. E eu vi até um story que eu fiquei super feliz. Uma amiga sua, né, Márcia, que escreveu, ela colocou, Márcia e Gil, olha eu fazendo meu potinho de milagres, né? Eu achei super legal isso. Por quê? Porque não é para mim, não é para nós que estamos aqui. Não. Gente, o que a gente tem, as pessoas precisam saber. Porque no momento em que você joga aquilo ali para fora, no momento em que ela falou, olha, eu quero vasilhas, olha, a curiosidade daqueles vizinhos foi despertada. O que essa mulher, ela vai vender minha vasilha, deve ser para pagar a dívida dela. Só pode ser uma coisa dessa. Só que aqui tem um outro código e eu já estou caminhando para o fim. No outro código super legal, é que ele fala para ela, primeiro, né, ele fala para ela pedir as vasilhas e fala, peça muitas. Por quê? Porque não era para ela pedir só para aquela vizinha que ela sabia que não era fofoqueira. Não, era para ela sair pedindo para Deus e todo mundo. Era para ela chamar todo mundo para estar de olho no que ia acontecer dentro da casa dela. Só que aí depois disso ele fala assim para ela, depois disso entre em casa com seus filhos, feche a porta. Aqui tem outra coisa. Com certeza tinha muito barulho dos vizinhos lá fora. E alguns barulhos daqueles que falam pra você, você tá fazendo 30 dias de milagre? Tá. Fica aí fazendo 30 dias de milagre mesmo, pra você ver o que vai acontecer. Coitada, gente, olha a ilusão, né? Quantas pessoas têm coisas a falar, estão cheias de coisas ruins e têm coisas a falar. Então, quando ele fala pra ela, fecha a porta, sabe por quê? É porque na hora do milagre, não era para entrar mais ninguém lá dentro, não. Não era para vir uma vozinha falando alguma coisa ali, não. Nada disso era para acontecer. Era para os vizinhos entenderem, era para os vizinhos participarem, era para ela estimular aqueles vizinhos a viverem o que ela estava vivendo. Mas, na hora do milagre, só cabia naquele lugar quem tivesse o mesmo propósito. Quem tinha o mesmo propósito? Aquela família. Ela e os filhos, que era quem realmente sabia o que estava acontecendo. E aí ele falou, aí nesse momento, quando vocês estiverem fechados lá, você vai começar a derramar daquele azeite. Qual azeite, gente? O que ela tinha em casa. O azeite que ela tinha em casa. Era aquele. Mas ela falou para ele que tinha uma botija de azeite. Era só isso que ela tinha. Mas ele falou, derrame nas vasilhas daquele azeite que você tem. E ela começou a derramar. E ela derramou numa vasilha, derramou em outra vasilha, e assim vai falando. À medida que você for derramando, você vai separando e vai guardando. E aí ela fez isso. Ela derramou numa vasilha, enchia aquela, ela falava pro filho, vamos lá, mais uma vasilha. Ei, Jefferson, boa noite. Jefferson, querido, nosso mentor ali, né? Estamos juntos ali no NPE, Nascidos para Empreender.
é a nossa vasilha de azeite. Ela vai derramar para muitas vasilhas, né? Daqui uns dias vocês vão ouvir muito falar sobre isso, Nascidos para Empreender. Mas ele falou, né? Vai lá e vai enchendo, enchendo. Então ela enchia uma vasilha, pedia mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E assim foi, até que as vasilhas acabaram. E ela falou, traz mais uma. E o menino falou, acabou, mãe, tem mais vasilha aqui não. No momento em que ele disse, as vasilhas acabaram, acabou o azeite. Então aqui mais um código e nós estamos caminhando para o fim já, pode ficar tranquilo. Mais um código. Não vai ter mais do que você precisa. Uai, então eu não posso prosperar acima da média? Não, é porque você vai descobrir que já tinha dado para ela, para a dívida, vai sobrar e ainda vai viver o resto da vida. Deus sabe a medida da sua prosperidade. Sabia disso? Sabia que Deus, ele é um Deus tão generoso que ele sabe a medida da sua prosperidade? Ele não vai te dar nunca aquilo do tamanho que você pede só, não. Ele dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós já falamos isso várias vezes. Só que ele sabe até mesmo a medida do seu exponencial, da sua prosperidade. E aí, ela chegou para ele, mais uma vez, ela volta no lugar certo. Ela podia agora esquecer de quem tinha ajudado lá atrás e dado o caminho. E ido logo resolver o problema do jeito dela. Ainda mais nós mulheres que adoramos a fazer as coisas de ímpeto, né? Ela podia sair resolvendo o assunto dela, mas ela foi bem treinada e bem ensinada. Eu falo, o marido dessa mulher é um dos maridos mais virtuosos que eu já vi na palavra de Deus. Eu não conheci ele, porque aqui a história conta que ele morreu. Só que ele era um homem de Deus e ele treinou bem a esposa e os filhos no caminho certo. E aí ela chega ali e fala para ele, olha, tá aqui, eu consegui, né, ajuntei o azeite e agora eu vou fazer o quê? E ele fala para ela, muito simples, você vai, vende o azeite todo, paga todas as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, ela foi, resolveu o problema inicial, que era a maior dor dela, que era ver os filhos sendo entregues como escravos. Vendeu, pagou a dívida, resolveu esse problema. E ainda teve vida. E azeite fala de unção, de vida. E ela ainda teve vida na casa dela, para ela e para os filhos. Então, o que eu quero deixar com você aqui? Não apresente-se mais uma noite ou mais um dia sem o seu potinho dos milagres. Chega na presença dele e a hora que você falar, ele falar para você, o que você quer que eu faça? O que você precisa? Quando ele te perguntar, o que você tem? Você fala assim, eu tenho um potinho de milagres. Tá aqui. Eu já agradeci por tudo que tá aqui dentro. É isso, meu azeite. Eu tenho ele aqui. E aí você pode ficar tranquilo. Porque haja vasilha, haja vizinho para caminhar. E agora eu te falo, aqueles vizinhos que ficaram do lado de fora da porta, que ali era o lugar deles naquele momento, era do lado de fora da porta. Sabe por quê? Porque tem gente que só vai assistir a sua bênção. E não vai viver, Betânia? Não, é por causa da sua bênção. É por causa do seu milagre, é por causa do seu testemunho, é por causa do jeito que você vive, é por causa do jeito que você cria seus filhos, é por causa do jeito que você pensa, que eles vão entender que existe um caminho diferente a seguir. E eles vão querer começar a caminhar da forma que você caminha. Mas fique tranquilo, que o caminho deles também é deles. E eles vão ter que entrar lá na porta, lá na casa e fazer tudo o que tiver que ser feito. Porque tudo começa, você e seus filhos, que é o caso da nossa vizinha queridinha aqui, né, a viúva dessa história de Eliseu. Gente, então vamos lá caminhar para mais dias de potinho do milagre. Se você não teve coragem até hoje, né, de chamar pessoas, de convidar. E como eu digo, né, você não precisa fazer muito não. Pede só as vasilhas emprestadas, tá? Chama a pessoa, fala, vamos com a gente, olha, faz isso, eu tô fazendo isso, tá sendo bom pra mim. Faz aí na sua casa. Vive isso também. Sabe por quê? Porque uma coisa eu te falo. Eu não acredito mesmo, que exista uma casa nessa terra que não precise de algo novo
a todo dia. Eu não acredito. Por melhor que esteja na melhor fase da vida. E é nessa melhor fase que muitas vezes nós precisamos muito mais do que às vezes quando nós estamos lá embaixo. A gente tem a tendência de, quando está tudo muito bem, a gente esquecer dos nossos potinhos dos milagres. E é por isso que o nosso potinho dos milagres, você não vai escrever aqui dentro o que você quer. Você vai agradecer. Porque é com gratidão que a gente alcança o impossível. Deus abençoe sua vida. Mais um dos nossos dias aqui do nosso potinho dos milagres. Hoje é o nosso 7º dia, né? As lives estão todas salvas desde o primeiro dia lá do 1º de junho e vão permanecer aqui durante esse mês, né? Se você não veio, se você não chegou no início, se você não estava desde o dia 1º, são lives bem curtas, você pode assistir quando você quiser, né? E não desanime, porque o seu azeite vai derramar enquanto você tiver vasilha para encher. E se você pegar pouca vasilha, vai ser esse tanto de azeite que vai ter. Então, gente, a nossa fé, ela realmente, a Bíblia fala, né, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Tamanho de um grão de mostarda, que ela já é suficiente. Só que a nossa fé, ela tem a parte prática dela, a parte da atitude. Quando se trata de atitude, você precisa realmente agir e caminhar em algumas situações. Como a gente fala aqui em Minas, né? Parece que você está dando um passo maior que a perna. Mas não está, não. É a quantidade de vasilha que você tiver. É o tanto de azeite que você vai ter. Fica com Deus, um beijo no seu coração, uma boa noite. Bora agradecer, porque tem muito milagre vindo por aí. Tchau, tchau e até amanhã.